Chegamos, irmãos, ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Diz assim a escritura: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. O título do sermão desta noite é: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Quando vaqueiros vão atravessar suas boiadas em rios infestados de piranhas, eles escolhem o local da travessia, depois escolhem dentre um rebanho um boi, normalmente o boi mais imprestável, mais magro, mais feio, mais velho, carne dura já, e o atravessam na frente. Colocam aquele boi no local mais afastado do local escolhido para a travessia, e quando ele entra na água, as piranhas correm todas para ele, e naquele festim terrível começam a devorar o coitado do boi. Enquanto as piranhas fazem aquela festa, os vaqueiros passam suas boiadas em segurança pelo local escolhido, e elas chegam do outro lado tranquilas. Só que tem um problema: esse boi foi sacrificado por todo o rebanho, mas ele foi sacrificado à força. Ele entra na água a pulso, contra a sua vontade. Ele resiste. Nós sabemos que na história recente, com o avanço da medicina, pessoas fazem doações dos seus órgãos para prolongar a vida de outros. Parentes dão um dos rins para salvar outro parente próximo, como um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Eu dou meu rim. Todo mundo se apresenta. Quem tem apenas um rim, não dá para salvar outro. Não dá. Mesmo que seja um parente. A Escritura diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. E diz que isso poderia até acontecer, porém numa possibilidade remota. É remoto. Agora, irmãos, alguém se apresentar para morrer por um inimigo, isso já seria demais. Diríamos impossível que alguém se apresente para morrer por um inimigo. Pois é exatamente nesse ponto da carta aos Filipenses que o apóstolo aqui evoca, lembra, traz uma pessoa que se animou a morrer por inimigos. Paulo disse: existiu essa pessoa que se apresentou animado para morrer por inimigos. E mais, essa pessoa não vivia no meio dos inimigos. Não vivia. Vivia numa outra esfera, numa esfera perfeita, gloriosa, inatingível. Mas mesmo assim, se apresentou voluntariamente para morrer por esses inimigos. E essa, meus irmãos, é considerada a história mais espetacular, mais fantástica que se pode contar, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Tal é a magnitude dessa história, tal é o alcance que ela abrange. Então, o nosso propósito nesta pregação é mostrar a polarização que Cristo estabeleceu, porque ele veio do extremo mais alto e foi até o extremo mais baixo, por inimigos, movido por amor. Então, dessa forma, com esse título, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
eu trago 2 lições nessa oportunidade. E a primeira lição, irmãos, eu queria mostrar a glória eterna de Cristo. Nessa primeira parte eu vou fazer um resumo da divindade e glória de Cristo antes da sua encarnação e depois que ele voltou para o céu, realizando essa obra paradoxal em favor dos pecadores. Primeiro eu quero considerar a divindade e glória de Cristo antes de encarnar. E eu quero citar aquele texto bem conhecido, Isaías 6. Que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6, de 1 a 4. Ele narra com detalhes essa visão que teve. No ano da morte do rei Uzias, versículo 1 de Isaías 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele está tendo uma visão celestial. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías está vendo ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, antes de descer ao mundo. Ele está assentado sobre esse alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Essa palavra Senhor se refere a Jesus Cristo. E quem diz isso é a própria Escritura. João capítulo 12, o narrador se expressa nas seguintes palavras, a partir do versículo 37. João diz assim, referindo-se a Jesus: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem crê em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, 2 pontos: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Agora preste atenção. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O texto se refere a Jesus. Está dizendo que Isaías viu a glória de Jesus. E ele está se referindo a Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías está vendo o Senhor Jesus pré-encarnado, o Cristo de Deus antes de descer à terra. Hebreus 1 afirma como é que ele é tratado no céu pelos anjos, confirmando tudo que Isaías acabou de descrever aqui. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos o adorem, isto é, continuem adorando. Capítulo 1, versículo 13 de Hebreus: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Qual foi o anjo que recebeu essa honra? Nenhum deles é a resposta, apenas o Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, e é aquele versículo conhecidíssimo, que ele abre o seu livro, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, é a palavra. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No capítulo 3 de João, no versículo 13, Jesus está dizendo o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Eu desci do céu. No versículo 31 de João 3, ele diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos, e era o caso dele. No capítulo 8 de João, no versículo 58, está escrito assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo,
antes que Abraão existisse, eu sou. Na carta de Paulo aos Colossenses, depois de Filipenses, onde estamos, entre os versículos 15 a 17, está escrito assim: este, referindo-se a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, quanta glória Cristo tinha antes de encarnar. Então nós podemos dizer, Cristo, Deus perfeito, Deus perfeito. Aí ele veio à terra, encarnou, depois ele foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e recuperou a sua glória. E eu quero mostrar aqui, nesse segundo tópico, a sua divindade e glória depois que ele voltou ao céu. O seu retorno foi assim. Atos capítulo 1 mostra isso com clareza, com as seguintes palavras. Atos 1, 9 e 10. Ditas estas palavras, ele estava reunido com Jesus ali. Jesus estava reunido com os apóstolos ali, antes de subir aos céus. Deu instruções. E o versículo 9 diz: ditas estas palavras, depois das instruções, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E Jesus estava conversando com eles e deu as instruções, e depois começou a se elevar, e eles acompanhando com a vista, irmãos, e Jesus subindo, como nós acompanhamos muitas vezes um avião, até ele sumir do nosso campo visual. E ele sumiu da vista dos apóstolos e todos os que estavam ali como testemunhas da ascensão dele. Depois que ele desapareceu nas nuvens, foi o que aconteceu depois. Salmo 24 diz o que foi que aconteceu. Salmo capítulo 24, a partir do versículo 7, assim está escrito: os porteiros do céu, os anjos, disseram assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, Jesus entra nos céus de modo triunfal, portentoso. Quando ele chega no céu, o que é que acontece? 1 Pedro responde, no capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18. E depois o versículo 22, está escrito assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Hebreus capítulo 1 diz o que é que ele está fazendo no céu. Capítulo 1, versículo 3, o escritor diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus está no céu, em glória, exaltadíssimo. Foi dessa posição que ele apareceu ao apóstolo João.
lá na ilha de Patmos. E como é a glória dele, vista por um mortal? Como é a glória dele, vista por um mortal? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que é refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Quanta glória, meus irmãos, teve Cristo depois que voltou aos céus. Cristo Jesus, perfeito Deus. Perfeito Deus. Esse é o ser mais exaltado. Acima dele não há outro. Não há espaço mais para que outrem ocupe o espaço acima dele. Nem que houvesse, haveria alguém mais digno para ocupar o espaço mais alto, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso que se diz que ele é o topo da glória. Ele é o topo da glória. Porém, irmãos, a Escritura afirma algo incrível, extraordinário, incompreensível, paradoxal. E esse segredo eu vou contar agora, nessa segunda lição. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Tende o mesmo sentimento? Segundo lugar, Cristo e sua renúncia. Como pode um ser tão exaltado, tão glorioso, tão alto, tão top, renunciar não a 10% do que tinha, não a 20%, não a 30%, não a 50%, mas a tudo quanto tinha, a todo o seu status glorioso? Como pode? Pois foi isso que ele fez. Então, Cristo e sua renúncia. Numa primeira parte, eu quero mostrar como ele ofuscou a sua glória na encarnação. A sua divindade na encarnação. Como foi a sua divindade na encarnação? Versículos 5 e 6, na primeira parte de Filipenses 2, o escritor Paulo disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você pergunta, qual foi o sentimento que houve? Eu quero saber, Paulo, porque eu quero procurar também ter esse mesmo sentimento, porque é isso que você está me mandando fazer, ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí Paulo vai dizer, eu vou dizer, primeira coisa, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nesse ponto o apóstolo chama a atenção dos crentes para terem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Observe que no versículo 2, desse mesmo capítulo 2 de Filipenses, no final, ele disse assim: tendo o mesmo sentimento. Versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Para explicar que sentimento é esse, o apóstolo começa descrevendo a divindade de Jesus na sua encarnação. Nós vimos a divindade e glória dele antes de encarnar. Isaías viu. Depois que voltou para o céu, João viu. Mas e aqui na terra? Como foi a glória dele aqui? E Paulo vai explicar qual foi a glória de Jesus na encarnação, para mostrar a você a que ponto ele desceu. E nos manda entender isso, se esforçar para entender e, acima de tudo, imitar esse mesmo sentimento que o motivou a descer do mais alto ao mais baixo lugar. Vamos ver as principais palavras desse versículo 6
em detalhes. E a primeira que eu quero chamar a sua atenção é forma. Pois ele subsistindo em forma de Deus. O que é forma? Ele se refere aqui, meus irmãos, à aparência exterior de uma realidade interior. Preste bem atenção. Aparência exterior de uma realidade interior. Melhor dizendo, essa forma que Paulo está se referindo é a aparência externa da substância divina que está dentro. Ou, em outras palavras ainda, Cristo é a exibição divina da glória do Pai. Os irmãos se lembram que ele disse aos seus apóstolos certa vez? Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Ele disse a Tomé, Tomé, olhe para mim. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Isto é, vê o Pai. João 12:45. Mas ninguém ouvindo essas palavras pense que Jesus está se referindo à aparência física. Olha o dedinho. De jeito nenhum. Deus, o Pai é Espírito. Espírito não tem corpo. Espírito ninguém vê. Não tem aparência. Então, com essas palavras, quem vê a mim vê ao Pai, Jesus não está se referindo a corpo físico, a forma física. Não é forma física aqui. Quando ele diz quem vê a mim vê o Pai, ele se refere a ver o poder da palavra, a ver a autoridade do ensino quando ele abre a boca, a ver o poder descomunal das suas obras quando ele realiza obras sobrenaturais. Tudo isso, meus irmãos, mostrava a todo instante, e os homens tinham a obrigação de enxergar nele o próprio Deus. Daí ele tem dito, ó, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê ensinando, quem me vê pregando, quem me vê fazendo esses milagres, está vendo o Pai. Do ponto de vista físico, de aparência, as vestes de Jesus, irmãos, não identificavam que ele era Deus, não. A aparência física, as vestes, é de um homem comum, como qualquer outro. Tem aquele versículo de Isaías 53, versículo 2, que diz assim que, quando olhamos para ele, nenhuma beleza havia, nada que nos fizesse atraídos. Para repetir as palavras que ele diz, Isaías 53, 2, na parte B, diz assim, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Você olhando para Jesus assim, é um homem comum, não lhe atraía em nada. Do ponto de vista físico, as roupas dele, ele não se vestia com aquelas vestes talares da nobreza, algo que identificasse como, aquele ali é o Filho de Deus, olha o jeito dele, olha a roupa dele. Não, nada disso. Ele não tinha, ele usava roupas simples. Agora, sabem como é que ele mostrava que era Deus? Quando ele abria a boca. Aí sim, era inconfundível. Bastava ele pregar, bastava ele ensinar, fosse o que fosse. Até na repreensão aos fariseus, ele mostrava que era Deus. Quando ele erguia as mãos para abençoar, multiplicar pães, ele mostrava que era Deus. Quando ele dizia, Lázaro vem para fora, e saiu um defunto em 4 dias, ele mostrava que era Deus. Quando ele dizia a tempestade ao vento, acalma-te, e a tempestade cessava instantaneamente, ele mostrava que era Deus. Era assim que ele mostrava que era Deus. Nada deixava dúvidas de que Jesus Cristo era o próprio Deus. Então ele tinha a forma de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele exibia na sua pregação, no seu ensino, nas suas obras, que era Deus. Mostrava a sua deidade, a sua glória. É a esse aspecto que Paulo disse, forma de Deus. A outra palavra que eu quero chamar a sua atenção no versículo 6, é essa palavra assim, subsistindo. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Essa palavra, irmão, no texto, sabe o que é que significa? Que ele continuou agora o que era no estado anterior. Ele subsistiu, permaneceu. Queimou-se o museu do Rio de Janeiro. Mas um pedaço do meteoro subsistiu, intacto. Suportou temperatura de 1000 graus. Ficou intacto, que suportava isso lá no espaço. Temperaturas até maiores. Foi um refresco para aquela partícula de meteorito.
Então Jesus subsistiu em forma de Deus. Hoje ele está aqui na terra, encarnado, Paulo está dizendo. Mas a condição anterior dele de Deus permanece, subsiste. É isso que ele está dizendo. Ele encarnou. Seu nome é Jesus. Mas o seu estado anterior de Deus permanece. Por isso que Cristo na terra, vivendo em Jesus, ele manifestava essa sua deidade, essa sua condição de Deus, a todo instante. Eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos, alguns exemplos. João 2, João capítulo 2, versículo 11. Jesus estava numa festa de casamento em Caná da Galileia, faltou vinho na festa, sabemos da história. Ele mandou encher as talhas de água, depois disse aos serventes, tire um pouco e leve para o mestre-sala provar. E o mestre-sala, sem saber o que tinha acontecido, disse, o noivo está louco? Guardou o melhor vinho para o fim da festa, quando devia ter sido dado no começo. Aí diz aqui o versículo 11 de João 2. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Segura esse versículo. Irmãos, ele está numa festa, manda encher talhas de água. E quando os serventes tiram um pouco daquele líquido, já é vinho da melhor qualidade, instantaneamente. Irmãos, quem é que faz isso? Qual é o homem na face da terra, desde que a terra foi criada até os dias de hoje, que pode fazer algo dessa natureza? Qual é? Então aqueles discípulos ali, homens inteligentes, sábios, perceberam aquilo e disseram, de fato, esse homem é Deus. Por isso que está dizendo, os seus discípulos creram nele. No capítulo 7 de João, versículo 31, está escrito assim, e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Quer dizer, mesmo que venha o Cristo, nunca poderá superar o que Jesus tem feito em termos de milagres. Então, pela lógica do texto, todos devem concluir, esse homem é o próprio Cristo, é o próprio Deus, pelo que ele fazia. Ele realizava obras divinas. No capítulo 10 de João, no versículo 25, está dito assim, respondeu-lhes Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Olhem, minhas obras são obras sobrenaturais, homem nenhum pode fazer. Versículo 38. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse ponto, alguém que está ouvindo a pregação pode dizer assim, Senhor pregador, o que foi que aconteceu com o fulgor da sua glória quando ele encarnou? Onde é que está essa glória? Por que esse fulgor não foi visto? Onde está aquele Cristo visto por Isaías? No capítulo 6. Onde está aquele Cristo visto por João? Em Apocalipse 1. Depois que retornou do mundo para o céu. Onde está, Senhor pregador? A resposta. Ao encarnar, Cristo colocou-se atrás de uma cortina. E essa cortina escondeu essa sua glória visível, esse fulgor. E ele tinha que fazer isso por duas diversas razões. Eu vou citar duas. A primeira, olhe para o sol. Olhe para o sol. Em dia de eclipse. Mesmo em dia de eclipse, você precisa usar uma lente protetora. Porque mesmo os raios solares, diminuídos grande percentual por conta do eclipse, eles são capazes de lhe cegar se você olhar direto para eles. E aí o poeta sacro diz assim, se o sol ardente é capaz de nos cegar, por causa do seu fulgor e brilho, então quem seria capaz de contemplar o Criador do sol? Quem seria capaz de contemplar? Nossos olhos nus, humanos, não te podem contemplar. Foi por isso que Cristo, na sua encarnação, ocultou-se atrás de um manto, para ficar ofuscado. Isso por causa da nossa fraqueza.
nós não poderíamos olhar nunca para ele. Foi o que aconteceu com João. João ouviu uma voz atrás de si, escreve essas coisas. Quando João se vira, irmãos, que vê aquela cena, João cai por terra como morto. Ficou estatalado lá, o coitado do João. Se Jesus tivesse vindo ao mundo na sua glória visível, no seu fulgor, todas as pessoas cairiam por terra e ficariam como mortas. Ficariam como mortas. O mundo pararia. Agora, o principal motivo pelo qual Jesus não veio com seu fulgor, ele vem em simplicidade, irmãos, para que os homens que crescem nele crescem pela fé. Crescem pela fé. Eu não preciso ver a glória para crer. Não preciso ver a glória para crer. Esse foi o principal motivo pelo qual ele veio sem o seu fulgor. Então Cristo encarnou. Cristo, a palavra Cristo é o nome celestial do Senhor. Ele encarnou. E o seu nome humano é Jesus. E ele tem a aparência de um homem comum. Ele é um homem de verdade, como qualquer um de nós, de carne e osso. Mas ele subsistiu como Deus. Ele não perdeu a sua condição de Deus quando ele viveu entre nós. Quer dizer, Deus e homem ao mesmo tempo. A parte humana de Jesus era visível com os olhos. Olha ali, filho de Maria, é ele, Jesus. A parte divina era vista quando ele abria a boca, pregava, quando ele ensinava, e pelas suas obras, quando ele fazia. Em suma, Jesus Cristo é o mais alto de todos, é o mais elevado, é o mais exaltado, acima de quem nada existe, nem pessoas, nem coisas. Ele é o topo do universo, ele é o topo do céu e da terra, por causa da sua perfeição. Agora, na sua encarnação, ele ocultou a sua glória, exibindo, porém, aos que receberam pela fé. Esses viram a glória do Senhor. Nós vimos a sua glória, gritou João. Na segunda parte dessa segunda lição, Cristo e sua renúncia, eu quero mostrar para você agora a magnitude da renúncia do Senhor. E eu quero que você se concentre nesse ponto. Porque é nesse ponto, depois que mostra isso, que o apóstolo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois de mostrar a exaltação dele, o apóstolo vai mostrar para onde ele desceu. Para onde ele resolveu descer. E você coloca as mãos na cabeça e diz: como pode ser uma coisa dessa? E você admira isso em Cristo. Admira isso em Cristo. Mas Paulo diz: tenha você o mesmo sentimento que houve nele. Primeira coisa, ele não se apegou à condição de Deus. Diz aqui o versículo 6 de Filipenses 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isso significa que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não se agarrou a essa condição de Deus, de modo a se negar, a descer do céu à terra, encarnar e se tornar homem. De forma nenhuma. Quando nós estudamos a nossa confissão de fé, irmãos, tem um texto maravilhoso lá que diz assim, quando fala de Cristo mediador: quando Cristo se apresentou ao Pai para descer, ele o fez de boa vontade, voluntariamente e com alegria. Então disse eu: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esses versículos aqui são interpretados como Jesus se apresentando para descer e encarnar. Se apresentou voluntariamente e com alegria, agradando-se de fazer isso, porque estava agradando ao Pai. Agrada-me fazer a tua vontade. Era a vontade de Deus e ele disse: eu vou, e vou com alegria. Lembra do boi de piranha? Ele entrou na água, forçado. Os vaqueiros tiveram que empurrar, e ele querendo sair a todo instante, até que as piranhas o devoraram. E a boiada passou. No caso de Jesus,
ele se apresentou voluntariamente, com prazer e com alegria. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não disse assim: eu descer, jamais deixarei a minha glória divina, jamais abdicarei do conforto e do status que eu tenho aqui para encarnar, me tornar homem, morrer por pecadores inimigos. Está louco? Jamais farei isso. Ele não disse isso. Não disse. Sua atitude não foi de se apegar à sua glória, ao seu conforto, às suas prerrogativas. Também, meus irmãos, se ele tivesse se apegado e não tivesse descido, e não tivesse se tornado homem, e não tivesse morrido pelos pecadores, todos nós iríamos para a delação eterna. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Ele não se apegou, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. O termo igual, se refere a algo que do mesmo tamanho, da mesma qualidade, da mesma quantidade, do mesmo número, das mesmas características. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Tende em vós esse mesmo sentimento de renúncia? Tenham, irmãos, em vocês esse mesmo sentimento de renúncia? É o primeiro ponto que Paulo fala da renúncia de Cristo. O segundo ponto, ele se esvaziou a si mesmo. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Esse esvaziamento, meus irmãos, é entendido como a renúncia que ele fez a si mesmo. Não é renunciar à sua divindade, entendam. Não é renunciar à sua divindade, mas renunciar aos seus privilégios. Renunciar à sua glória e às demais honras que ele tinha. Serafins zoavam. Viu Isaías dizendo, quando eu vi Jesus no céu, serafins estavam rodando freneticamente diante dele, gritando de dia e de noite, santo, santo, santo. Essa glória ele deixou para lá. Se esvaziou. Para uma melhor compreensão, nós vamos alistar aqui algumas coisas que Cristo abriu mão da sua encarnação. Que é o que significa esse esvaziamento. Para você compreender melhor. Quando ele se esvaziou, primeiro, ele abriu mão da sua glória celestial. Porque enquanto na terra, deixou de ver a face do Pai, deixou de falar com o Pai face a face, como ele falava lá. Por isso que seguidas vezes a Escritura relata, e ele subiu o monte para orar, e ele subiu o monte para orar, e ele de madrugada orando, e alta hora ele estava orando, porque agora ele estava se valendo da oração para falar com o Pai. Mas lá ele falava face a face. Segunda, ele abriu mão da sua autoridade independente, porque ele, como Deus, agia independente. Se bem que em concordância, mas ele tinha a sua capacidade de ação independente. Quando nós olhamos Mateus 26, e eu peço que você segure esse capítulo aí alguns minutos, enquanto eu falo outras coisas. Mateus 26, 39, está escrito assim: adiantando-se um pouco lá no Getsemane, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quer dizer, ele está fazendo tudo agora, se submetendo totalmente ao Pai. Ele perdeu aquela autoridade independente de agir. Ele abriu mão disso. Outra coisa da qual ele abriu mão, de certas prerrogativas divinas, submetendo-se inteiramente ao direcionamento do Espírito Santo. Mateus 24, 36. Olha o que é que está escrito em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quer dizer, aquela onisciência futura, ele abriu mão dela. Ele sabia da onisciência presente, por isso que muitas vezes ele, conhecendo-lhes os pensamentos, foi? É uma expressão comum no dia a dia de Jesus. Mas a respeito daquela onisciência futura, ele abriu mão dela. A respeito daquele dia final, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, unicamente o Pai. Então, mostra que ele abriu mão de certas prerrogativas. Outra coisa que ele abriu mão, da sua riqueza eterna, optando por ser pobre aqui na terra. Ele disse, olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Na hora de entrar em Jerusalém triunfalmente, no domingo da última semana dele, ele pediu um jumento emprestado. E Paulo disse em 2 Coríntios 8, 9, que ele se fez pobre por amor de vós. Mesmo sendo rico, ele se fez pobre. Abriu mão de utilizar a sua riqueza. Veio viver como pobre aqui na terra.
E a última coisa que eu quero mostrar para você é que ele abriu mão de um relacionamento 100% favorável com Deus. 100% favorável. A gente vê isso em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 está escrito assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Jesus agindo de forma que não estava agradando ao Pai, por causa do pecado, sabemos disso. Então ele abriu mão de um relacionamento 100% favorável, porque nesse momento o Pai se desagradou dele. Por isso que o Pai lhe virou o rosto, naquele momento em que todo o pecado estava lançado sobre ele. Isso é uma coisa da qual ele abriu mão. É isso que Paulo está dizendo. Ele se esvaziou a si mesmo. Se esvaziou não de sua divindade, entenda bem, mas da manifestação dela. Recusou-se, meus irmãos, a usar a divindade que tinha em seu próprio benefício. Aí Paulo olha para os crentes e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós. Outra, ele se tornou servo, versículo 7. Antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Novamente a Escritura usa essa palavra forma, né, para indicar uma verdadeira essência. Ele foi submisso na íntegra, meus irmãos, ao seu Pai, fazendo-lhe toda a vontade, um servo fiel e perfeito. Imaginem dois sócios de uma empresa, cada um tem 50%. Eles não são servos um do outro, não. Eles são sócios. Jesus se fez servo do Pai. Se fez servo do Pai. Chegou ao ponto crucial de querer outra coisa. Ao dizer: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu, como servo, não interessa que aconteça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Ele se tornou servo na íntegra. E esse aspecto a Escritura descreve aqui, irmãos. Tendo em vós esse mesmo sentimento de renúncia. Tenham entre vocês esse mesmo sentimento de renúncia. Isso tudo é em favor do seu irmão, viu? Dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Tenham em vocês esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se tornou também homem. Ainda no versículo 7. Antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora, tornando-se em semelhança de homens. O que é isso? Sem abrir mão da sua condição de Deus, Cristo se tornou perfeito homem. Homem como qualquer um de nós. Que comia, não é? Que bebia, que sofria tentações, que tinha sede, cansaço, alegria, tristeza, emoção, exceto o pecado. Foi a única coisa que ele não teve, foi o pecado. Por isso que Lucas 2,52 diz: e o menino crescia em graça, em estatura, em sabedoria. Era um homem como qualquer outro. Gálatas 4,4 diz: e na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, Maria engravidou, a barriga cresceu. Teve um momento em que ele saiu do ventre da mãe. Ele nasceu como qualquer bebê. Como homem, ele foi reconhecido em figura humana. É isso que está no final do versículo 7. E reconhecido em figura humana. Sabe o que significa essa frase? Quando os homens olhavam para Jesus assim, o que é que eles viam? Esse homem nasceu como os demais homens de uma mulher? Sim, era a resposta. Os bebês eram enfaixados quando nasciam? Sim, Jesus também foi. E Maria o enfaixou, diz lá a narrativa do nascimento dele. As crianças cresciam. Jesus também crescia. Os filhos tinham irmãos, irmãs? Tinham. Jesus também tinha. Foi reconhecido em figura humana. Os jovens aprendiam uma profissão? Sim. Jesus também. Ele era carpinteiro. Foi a profissão que ele aprendeu. As pessoas tinham fome, sede, cansaço, sono, choravam, alegravam-se, iam a festas, a enterros? Sim. Jesus também. Ele foi reconhecido em figura humana. Paulo ainda diz, versículo 8, assim mesmo se humilhou. Irmãos,
Presta atenção, ele está no céu, é Deus. Aí ele desce à terra e encarna. Isso já é uma humilhação. Já é uma humilhação, porque Deus se tornar homem não é humilhação a mulher dar à luz a um filho, mas Deus se tornar homem já é uma humilhação. Eu sou Deus, baixei ao nível da criatura. Então foi um decréscimo, foi uma humilhação. Mas pensa que só foi essa humilhação quando ele chegou aqui, que encarnou. Aí ele sofreu a humilhação dos homens enquanto ele estava aqui na terra. Foi perseguido, insultado, chamado de demônio, foi chamado de Belzebu, foi chamado de mentiroso, foi chamado de beberrão. Suportava tudo isso calado, curtindo cada uma dessas humilhações. Aqui eu quero perguntar, meu irmão, quando você acontece de sofrer uma humilhação, como é que você reage? Com 4 pedras na mão e se exaspera e quer puxar o revólver, a faca. Não é assim que nós nos reagimos. E o apóstolo diz, tendem vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Tendem vós? A última coisa, foi obediente até a morte. Versículo 8, segunda parte. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava no Getsemane, aquela agonia tremenda, até que temos visto isso no núcleo, recentemente. Aí chega um apóstolo e dá um beijo nele, um beijo de traição. Um apóstolo de confiança, Judas Iscariotes, dá um beijo de traição. Depois ele é algemado, desce do Monte das Oliveiras, vai para a casa do sumo sacerdote, lá é julgado injustamente, esbofeteado, cuspido, esmurrado e zombado. Foi preterido quando, numa disputa com o salteador e malfeitor Barrabás. Barrabás foi o preferido e ele foi o preterido. Depois foi julgado pelo governador romano, autoridade máxima, que disse, esse homem é inocente. Mesmo assim, o entregou para ser crucificado. A morte por crucificação era a mais terrível pena capital imposta naqueles dias. Cidadão romano nenhum, por mais grave que tivesse sido o seu crime, poderia sofrer tal pena capital da crucificação. Ele era afogado, ele era degolado, era decapitado, mas crucificado de forma nenhuma. Havia um decreto imperial. Todo cidadão, nenhum cidadão romano pode sofrer a pena capital por crucificação. Mas o inocente Cristo foi exatamente a pena que foi comutada a ele, a crucificação. E ele aceitou, se submeteu a ela, a sofrer tal pena, e ele não reclamou. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. As pessoas que passavam, que olhavam, viam aqueles 3 homens, diziam, 3 ladrões, 3 malfeitores. Porque ser crucificado entre 2 malfeitores era também ser um deles. Foi morto pelas mãos de incrédulos, obedientemente, na morte de cruz. Em nenhum momento ele usou a sua força ou o seu poder divino para auferir vantagem daquela situação ou sair daquela situação. Mas ele suportou aquilo calado, humilhado. Ele se humilhou a si mesmo. Tudo por amor do seu povo. E Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 2 garotos estudavam numa escola do interior. Ambos na mesma escola, ambos da mesma idade, ambos da mesma classe. Eram estudiosos. Depois das aulas faziam banca de estudo, atualizavam as matérias, tiravam notas excelentes. Um era rico, muito rico, e o outro era pobre, muito pobre. Depois de alguns anos, aquela cidade do interior não tinha mais uma escola que comportasse aqueles 2 garotos. E eles foram obrigados a estudar na capital. O filho do rico foi morar numa república para estudantes. E o rico alugou uma suíte naquela república, onde as arrumadeiras faziam trabalho de hotel, trocavam os lençóis e as toalhas, todos os dias faziam limpeza, arrumação, lavavam as roupas, tudo diariamente era atualizado. Comida na hora certa, do bom e do melhor. Havia um frigobar com todo tipo de lanche e guloseimas dentro do apartamento do menino rico. Já o menino pobre foi morar num casebre perto da universidade, porque sequer tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir até a universidade. O pai era pobre e só pôde pagar aquele quartinho, uma meia-água, baixo, teto baixo,
Coitado lá tinha um colchão no chão, as coisas assim, uma mesinha para que ele estudasse, um fogão a lenha onde ele cozinhava e acendia o fogo, fazia a sua própria comida. Condoído daquela situação, o aluno rico disse ao seu pai que iria deixar a república e iria morar no quartinho junto com seu amigo amado. O pai ponderou com ele: meu filho, você está louco, meu filho? Fazer uma coisa dessas? Deixar todo o conforto e condições que eu lhe dou nessa suíte aqui, nessa república, para ir morar numa pocilga? E aquele garoto disse: eu vou, meu pai, pelo tanto que gosto do meu amigo, eu vou. E foi. Jesus fez isso por nós, e muito mais, e muito mais. E eu concluo dizendo o seguinte: o Cristo glorioso deixou a sua glória e veio para a humilhação. Ele era o mais glorioso e se tornou o mais humilhado. Preste atenção. Ele morou nos dois extremos da existência: glória máxima, humilhação máxima. Ninguém foi maior do que ele em posição, nem ninguém desceu mais baixo do que ele em humilhação. Você, meu irmão, com sua glória pessoal, por maior que seja ela, é nada em comparação com a sobreexcelente glória de Cristo. Se você tentasse subir ao alto com a sua glória pessoal, você não passaria aqui do teto. Por outro lado, se você tentasse rebaixar, humilhar-se, tentando imitar Cristo, você não consegue ir ao fundo de um buraco de 20 centímetros. Você não consegue. Tanto sua glória é nada, como sua humilhação é nada, quando comparadas com a glória e a humilhação de Cristo Jesus. E agora eu lhe pergunto: você tem em você esse mesmo sentimento que houve em Cristo? Por que é que você anda de sapato alto, muitas vezes? Por quê? Por que é que muitas vezes você olha as pessoas de cima para baixo? Por quê? Por que é que você se irrita com a menor provocação? Por quê? Você é capaz de renunciar a qualquer glória, não? Em favor do seu irmão? Ele, sendo Deus, renunciou à sua glória. Esvaziou-se de si mesmo. Desceu a esse mundo. Tudo por amor a você. Tudo por amor a você. Você, como homem, é capaz de renunciar o seu máximo em favor do seu irmão? Não. Mas o seu mínimo, você é capaz de renunciar o seu mínimo. Não estou falando nem do máximo mais. O seu mínimo, você é capaz de renunciar em favor do seu irmão? Sim ou também não? O apóstolo disse: tudo suporto por causa dos eleitos. Tudo, tudo, tudo. Eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição. Por isso que ele tinha toda a autoridade de dizer ao povo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na sua relação com seus irmãos na igreja, quais são as renúncias que você tem assumido em favor dos seus irmãos? Você renuncia? Não, isso aqui eu vou renunciar. Aqui eu vou assumir esse prejuízo. Não, aqui eu vou tirar por menos. Você faz isso em favor do seu irmão. Lembre-se que Cristo anunciou o máximo dele em favor dos inimigos. Dos inimigos. E você não é capaz de renunciar nem o seu mínimo a favor dos irmãos? A Escritura está blefando, por acaso, quando manda que você tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Será que ele está contando uma historinha de carochinha, que não é para ser assim mesmo, é somente uma coisa para enfeitar aqui as páginas da palavra de Deus? Você está de bem com todos os irmãos? Ou há alguma pendência? Se há, por que você já não resolveu? Por orgulho? Para não dar o braço a torcer? É assim que você diz que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Se é convertido mesmo, irmão, nasceu de novo, será. Uma coisa eu lhe digo: saia daqui hoje, por essas paredes, com o propósito de buscar ter esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque do contrário, você não vai ser considerado um cristão, não. Não vai. Cristão que é cristão imita o seu Senhor. Principalmente naquilo que ele ordena que se imite. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.